acredito que você já tenha ouvido falar, né, na declaração que o Jorge Henrique deu no treinamento do Figueirense, que no primeiro turno, em relação ao Clássico, ele disse que o buraco foi aberto e agora eles vão fechar. Queria ouvir de um havaiano, ou pelo menos de um jogador do Avaí, o que essa declaração repercute dentro do grupo e o que pode causar no Clássico. Em nada, na minha opinião, em nada. Sim, não faz parte do meu perfil participar disso, porque eu sou jogador de futebol, não entro em polêmicas, né? Haja visto minha carreira, não tem nenhuma declaração polêmica, eu gosto que as coisas sejam resolvidas em campo, né? E de repente o perfil dele eu não vi a declaração, para ser sincero, até me enviaram, mas eu, com 34 anos, não preciso ficar escutando isso, isso para mim não mexe em nada, né? Mas de repente é o perfil dele, ele gosta de fazer esse agito, aí de repente pegar uma moral com a torcida, alguma coisa assim. A carreira de futebol é muito longa, né? Não se resume a um clássico, não se resume a um jogo. Então, para a carreira, inclusive o Avaí tem acho que 20 meninos da base aí. Acho que se eles forem se importar com cada coisa que eles escutam, com cada coisa que eles ouvem as pessoas falar, se precisar ser motivado por uma frase que alguém falou, ou desmotivado, acho que é muito pequeno, né? Então, a nossa motivação vai muito mais além de uma frase do adversário. Então, agora vindo para o jogo, até saindo um pouquinho do que aconteceu no jogo com o Ercílio Luz, você ficou de fora na primeira partida da temporada. Você tinha jogado todos os jogos sem ser substituído, o alemão vinha contigo nessa toada até o jogo do Joinville, que ele acabou ficando de fora. Você atuou mais de 1.300 minutos em 2018. Como é que foi para você ficar de fora nesse primeiro jogo, ver a atuação que o time fez, mas sair de campo derrotado? Ficar de fora é muito ruim, né? Falei para minha esposa, ela estava comigo no estádio, eu já estou bem acostumado com qualquer situação no futebol, menos ficar torcendo na arquibancada. Isso para mim é muito difícil, né? Eu gosto de analisar futebol, não torço com emoção, né? Eu gosto de analisar a partida, analisar as situações, mas ficar de fora do time que você joga acaba mexendo um pouco com a emoção, assim, né? Infelizmente, como falou, não saímos com a vitória. O desenho do jogo foi, na minha opinião, contraditório ao resultado. Mas é futebol, né? Futebol acontece esses tropeços aí, esses detalhes. Não deveria acontecer no momento crucial para a gente. Mas já que aconteceu, a gente tem que virar a página, virar a chave. Temos um jogo importantíssimo domingo. Não podemos ficar lamentando os pontos que nós perdemos ou, né, que deixamos de ganhar, vamos dizer assim. E sim pensar em conquistar os próximos pontos, né? Que no caso o jogo é domingo, então motivação a 100% de todos os jogadores, comissão técnica para esse jogo, nós estamos focados e temos certeza que nós temos condições de chegar no Scarpelli e vencer, né? Porque como a gente fala clássico, você nunca sabe o que pode acontecer, mas temos totais condições de chegar no Scarpelli e fazer um grande jogo. Acho que em questão de oportunidades criadas, de risco oferecido ao time adversário, talvez tenha sido a melhor partida do Avaí do ano, né? No jogo com o Brusque, depois, eu até perguntei para alguns jogadores se o mais difícil era manter o nível de atuação do Brusque e não fazer aquele nível de atuação, era manter, continuar. Agora eu te pergunto a mesma coisa, agora o mais difícil é manter esse nível de atuação, independente do resultado, mas saber que as coisas foram feitas certas no jogo para que na sequência o Avaí possa colher os frutos? Olha, a atuação em si não condiz com o resultado, né? De repente tem muitos jogos que a gente jogou muito mal e vencemos, e outros jogos que jogamos bem e perdemos, mas te deixa mais próximo do êxito, né? Então acho que manter a atuação, acho que é o ponto principal, manter o equilíbrio, manter a organização principalmente que nós temos, acho que isso é fundamental. É claro que o mais interessante para nós no Scarpelli lá é vencer, mas não de qualquer maneira, por organização, da maneira que nós temos vencido os jogos fora de casa, nós temos que procurar manter isso para esse jogo contra o Figueirense. Ô Betão, você já conseguiu identificar por que o time está encontrando essa dificuldade de fazer o resultado dentro de casa? É claro que a gente tem que contar o jogo com o Ercílio, uma grande parte, senão o resultado não veio, mas por que diz que o time não está fazendo a sua parte dentro de casa? É identificar assim pontualmente, eu não parei. Na verdade, a gente não tem muito tempo para pensar nisso. Até mesmo pela sequência de jogos, entende? Você analisa, tem jogos que você acaba analisando até superficialmente pela falta de tempo. Mas é uma coisa a se questionar, é uma pergunta aí a deixar aí para a gente poder pensar, né? Por que nós não conseguimos manter o mesmo ímpeto, o mesmo ritmo quando jogamos fora que quando jogamos na ressacada? Talvez pela necessidade
Característica do time, vocês sabem, acho que a gente não precisa esconder isso mais de ninguém. Nossa equipe ela é muito mais reativa do que ativa e quando joga-se aqui é um assunto, acho que vocês devem debater isso acho que diariamente lá nas rádios aí. E nós, fora, normalmente nós jogamos de maneira reativa, então acho que facilita pelas características do nosso elenco, dos nossos jogos, e aqui a gente precisa jogar um pouco mais e acaba desequilibrando. Mas não sei se é pontualmente isso ou não. Nesse sentido, Betão, na saída de campo, ontem o Marquinhos até deu uma declaração que chamou a atenção, né? Que os torcedores, alguns deles estavam vaiando os jogadores na saída de campo e disse que se fosse para esse torcedor chato, entre aspas, vir para a ressacada para ficar vaiando, era para ficar em casa. E aí tem aquela questão, né? O Avaí quando não joga tão bem assim, propondo o jogo e ganha, às vezes tem a crítica por não jogar bem. E aí o Avaí joga bem e não consegue a vitória, também vem as críticas. Que avaliação dá para fazer? O que dá para tirar de tudo isso, Betão? Futebol é resultado. Futebol é resultado, na minha opinião. Acho que 90% das pessoas que trabalham com futebol, que gostam do futebol, vê o resultado final. Acho que 10% analisa o futebol. E a torcida, principalmente no calor da partida ali, se você vence jogando mal, de repente está aplaudindo porque ganhou, né? E depois, no dia seguinte, vai ver, pô, jogou mal, mas ganhou. E se você perde, também vai ser a mesma coisa. Vai vaiar ali você porque perdeu o jogo, independente se jogou bem ou não. Mas o nosso foco tem que ser no nosso trabalho. Claro, também, de repente, eu comento muito, assim, nem entre jogadores, mas mais em casa, assim, que a gente vê que o jogador ele tem que ser a pessoa com um bloco de gelo, vamos dizer assim. A gente não pode nunca agir com emoção. A gente é xingado, vaiado, a gente tem que fingir que está tudo certo naturalmente. Mas também temos nossos sentimentos e tal. De repente eu não vi a declaração do Marquinhos também. Mas talvez ele não é que ele apontou o torcedor em si e falou, não vem mais que a gente não precisa de vocês. Não é isso, a questão acho que não foi essa. A questão é que ele quis dizer que nós precisamos de apoio nesse momento, né? Independente da derrota, a gente precisa que todos estejam acreditando na gente, no nosso trabalho, até mesmo porque nós não vemos numa sequência tão ruim assim, né? Nós vemos que, acho que se não me engano, nos 3 últimos jogos, foram 2 vitórias, independente de ser catarinense ou não, 2 vitórias e 1 derrota, então de repente nós estamos com um saldo positivo. Então acho que ele quis dizer mais nesse sentido, que as pessoas têm que acreditar, dar um voto de confiança para a gente que a gente possa seguir trabalhando e buscando os resultados positivos. Ô Betão, dá para dizer que esse jogo é aquele confronto chave para o campeonato para o Avaí, porque é aquela história, se vencer está vivíssimo na briga para chegar na decisão, agora se perder, abre 9 pontos e aí fica praticamente fora, né? Olha, tivemos diversos jogos-chave, de repente, que nos aproximassem, que ia nos aproximar um pouquinho mais, né? Teve jogo que, de repente, ia igualar e tal, mas esse jogo é um jogo muito importante, mesmo nesse sentido de objetivos próximos, né? Se nós conseguirmos vencer o Figueirense, a gente aproxima e entra mais uma vez inteiro para a briga e com grandes chances aí de conseguir a classificação para a final. Agora, se perder, não digo que vai acabar o campeonato, né? Porque até mesmo porque independente de estar com chance de ir para a final ou não, a gente vai continuar jogando da mesma maneira, mas acaba dando uma distância um pouco longa para tirar, acho que 4 jogos, 9 pontos, alguma coisa assim, 5 jogos tirar em 9 pontos. É um pouco complicado, haja visto o catarinense, né? Mas não temos que pensar nisso, nós temos que pensar sim que nós temos condições de vencer, condições de fazer um bom jogo contra o Figueirense e continuar na luta. Tem algo especial que o Avaí precisa ficar atento com o Figueirense nesse clássico, algo específico? Olha, como eu sempre digo, acho que psicologicamente a gente tem que estar muito tranquilo, né? Provocação vai ter declarações, como vocês falaram que já teve uma aí, vai ter gente querendo menosprezar, enfim, aquela coisa de clássico. Acho que a gente tem que estar muito tranquilo, a gente tem que estar bem blindado com relação a isso, né? Para que a gente possa se concentrar somente no nosso jogo e no nosso trabalho. Esse confronto com o Figueirense agora no estádio Mendes Scarpelli, apesar da experiência que você tem, dá para dizer que é aquele jogo que você quer fazer uma grande atuação, porque no primeiro turno você não foi bem, você mesmo admitiu, você saiu emocionado de campo, porque o torcedor aplaudiu quando você estava indo para o vestiário, para mostrar que realmente aquele jogo foi um ponto fora da curva? Não, todo mundo sabe isso já. Todo mundo sabe que aquele jogo foi um ponto fora da curva, né? Com modéstia à parte, já visto os 2 anos mais ou menos que eu já estou aqui no Avaí e você vê que tenho feito atuações regulares e lá contra o Figueirense vai ser mais um clássico. É claro que você quer fazer um bom jogo,
pelo estádio estar cheio, por ser uma atmosfera diferente, né? O último clássico que eu fiz lá, se não me engano, o estádio estava lindo, lotado, tanto na torcida do Figueirense como na torcida do Avaí, fizeram uma grande festa. Eu acho que tem que ser assim, o jogo tem que ser jogado, tem que ser em campo, a disputa tem que ser sadia e que vence o melhor. Ô Betão, tem um clássico agora domingo, mas uma sequência de 3 jogos chaves, acredito, né? Contra o Hercílio Luz, para não deixar se distanciar, e até tinha a possibilidade de diminuir a vantagem para o Figueirense, que agora é a segunda equipe colocada na tabela de classificação. Tem o clássico, que o torcedor cobra bastante o resultado, e na quinta tem o Fluminense, tem o jogo da Copa do Brasil. Aí tem aquela questão do desgaste, tem questão de cartão amarelo. Como que você avalia toda essa sequência, e você, o João Paulo, por exemplo, terem ficado de fora, o Luan e o André Maurício também não terem jogado, para participar do clássico e tendo cuidado também no jogo importante para o Avaí na quinta-feira? A sequência é importantíssima, né? Importantíssima. O desgaste faz parte da nossa profissão, a gente acaba até cansado, de repente com dores pontuais, a gente acaba se adaptando a situações como essa. De repente a gente, igual um treinador que eu tive na base, ele falava assim, a dorzinha não é dorzona, você tem que saber diferenciar a dorzinha da dorzona, né? Que a dorzinha dá para você jogar, a dorzona, né, te impossibilita de jogar. Então vai ter muitos jogadores que vai com dor para jogar, muitos jogadores que vai cansado, mas são jogos importantes, não dá para você abrir mão, não dá. Tenho certeza que nenhum jogador vai chegar para o Claudinei e falar, olha, metida do clássico, metida contra o Fluminense, que eu estou cansado, preciso descansar. Não. A gente vai 100%, com força total, com foco total nos nossos objetivos, e eu tenho absoluta certeza que vamos nos dar muito bem. Fechou. Fechou. Valeu, gente. Valeu.